Analisar a macroeconomia e a sua relação com o petróleo e o papel dos índices econômicos. Em seguida, nós vamos explorar mais as possibilidades do petróleo para a redução das desigualdades regionais, sociais e garantia do meio ambiente. Para isso, nós vamos exemplificar com a utilização do Índice de Desenvolvimento Humano. A macroeconomia, diferentemente da microeconomia, não significa que uma é melhor, outra pior, uma é mais ampla, outra é menos. Elas têm funções diferentes. Então, a macroeconomia estuda o comportamento humano de larga escala, enquanto a microeconomia estuda um mercado, por exemplo, o mercado global de petróleo, a macroeconomia pode estudar a economia de um país com um território menor. E a macroeconomia permite uma decisão econômica, uma decisão social. De certa forma, ela influencia toda a nossa vida e é muito recorrente nas notícias que nós ouvimos. Então, a macroeconomia ela vai fornecer esses parâmetros para as decisões. Não que ela determina os parâmetros, ela vai fornecer os parâmetros. Como veremos, ela tem uma relação grande com a estatística. Então, os conceitos fundamentais da macroeconomia são muito familiares os termos. Então, o termo produto interno bruto representa o valor total de bens e serviços produzidos em um país. A outra face da moeda, para usar uma imagem do produto interno bruto, é a renda nacional, que é a soma de todos os rendimentos gerados pelos fatores de produção em um país. E desta renda nacional, parte é consumida em bens e serviços pelas famílias e parte é investida. E esse gasto é efetuado em bens de capital. O que são esses bens de capital? São bens que servem para produzir outros bens e serviços. Então, um país produz, gera renda, e dessa renda, parte vai para o consumo e parte para o investimento. O pleno emprego é o pleno emprego tanto do capital fixo, ou seja, estes bens destinados à produção de outros bens, e é a sua utilização máxima dos recursos produtivos de uma economia. Então, o capital fixo, ele se destina a ser utilizado de forma máxima para produzir o máximo possível que a economia consegue. E o pleno emprego do trabalho ocorre quando todos os trabalhadores disponíveis estão empregados. Perfeito? Jamais, mas são metas da economia. Qual a importância do petróleo? O petróleo, como se sabe, movimenta recursos altíssimos, não só no mundo, mas também no Brasil. Então, ele tem um impacto direto às decisões relativas ao petróleo, com o produto interno bruto, a renda, o consumo e investimento, segundo o que nós acabamos de ver. E uma gestão eficiente da prospecção, da produção, refino e distribuição dos derivados do petróleo pode contribuir para reduzir as desigualdades sociais, as desigualdades regionais e proteger o meio ambiente, ou seja, estimular o investimento. Então, o governo, com o petróleo, pode estimular esse investimento para a economia produzir mais e para gerar mais trabalho.
Então, a política econômica do petróleo vem impulsionar o investimento e a criação de empregos no Brasil. E no Brasil, é importante a gente destacar o papel das empresas de energia, que eram anteriormente chamadas exclusivamente de petrolíferas, mas agora também são chamadas de energia. Por quê? Porque, além do petróleo, ela desenvolve as chamadas energia eólica, energia solar, dando novas possibilidades para a convivência das pessoas e a economia brasileira. Os indicadores econômicos são resultados desta estatística da economia. Então, a partir dos números, dos índices que são escolhidos, vai se ver se o país cresceu menos, cresceu mais. Então, esses conjuntos de dados estatísticos, eles são passíveis de mudanças e oscilações. E, de uma forma geral, eles são capazes de dar uma ideia do comportamento da economia em determinado período ou data. Veja, a qualidade dos dados estatísticos ajuda muito a decisão econômica. E é claro, se os dados estatísticos não são tão confiáveis, ele não reflete, o estudo não reflete na realidade como se gostaria. Então, é muito natural na estatística a questão do desvio padrão. E até o Brasil surpreende em função disso. Então, muitas vezes a gente vê que a economia brasileira não vai responder a determinados estímulos. De repente, ela surpreende e vai muito além. Por quê? Porque as estatísticas ainda não são capazes de entender totalmente as possibilidades e a grandeza do Brasil. Então, o índice agregado ponderado é um índice de preços que atribui um peso a cada um dos produtos. Então, o que acontece? Você quer saber a inflação. Então, você atribui qual é a importância de um determinado produto, um aumento de preço na inflação, no impacto do poder de compra do trabalhador. Então, nesse caso, né, os índices econômicos eles são extremamente úteis. Né? E aí a gente vê uma questão muito básica no petróleo. Né? O preço do petróleo, a gente ouve falar muito do preço do petróleo internacional. Por que é tão importante? Porque ele é importante para o preço da gasolina e do diesel. Como se sabe, na queima do petróleo, no refino do petróleo, não se pode definir que vai produzir, ainda que o Brasil seja autossuficiente no petróleo, ele ainda não produz a quantidade de gasolina e diesel necessária para a economia. Então, o Brasil importa. Logo, nesse processo de importação, existem importadores privados. E o preço internacional influencia no final, até do poder de compra do trabalhador. Por quê? Porque gasolina e diesel, principalmente o diesel, né, que movimenta caminhões, ônibus, são essenciais para o transporte no Brasil, que é utilizado para levar os alimentos para o supermercado, os alimentos para as vendas, os produtos que nós precisamos para vender. Então, o petróleo acaba o preço do petróleo, o preço da gasolina, o preço do diesel, acaba tendo um peso muito importante nesses índices, esses indicadores econômicos de inflação, de crescimento. Agora, um índice que é importantíssimo se conversar é o índice de desenvolvimento humano. Ele indica as condições de vida e desenvolvimento de um país, obtido por meio de 3 variáveis: nível de renda, nível de educação e expectativa de vida. Ele varia de 0 a... ele varia de 0 a 1. Aí, como ele vai ter essa possibilidade, né? Como ele varia de 0 a 1? Né? É um valor aleatório, é um índice, né? É como
A temperatura, né? Porque nós estamos a 20 graus Celsius ou a 31 graus Celsius. Como isso influencia na vida? São índices, números que a gente utiliza na nossa convivência, né? Então, o índice de desenvolvimento humano é muito importante para as políticas públicas brasileiras, né? E, consequentemente, a economia do petróleo, que tem um papel muito grande nesse processo de crescimento da economia, de melhoria de vida das pessoas no Brasil. Tá? Afinal, depois do pré-sal, o Brasil conseguiu essa autonomia e a gente tem que considerar isso como uma possibilidade de crescimento para todo o Brasil. Então, olha aí o índice geral, o índice de desenvolvimento humano. Olha, Santa Catarina está em terceiro, o estado com o melhor índice de desenvolvimento urbano, terceiro melhor estado com índice de desenvolvimento humano no Brasil, que é essa ponderação de renda, educação e saúde, considerando renda, nível de educação, melhor educação e saúde, expectativa de vida. Olha neste mapa a desigualdade no Brasil. Enquanto que no sul, aqui em Santa Catarina, nós temos a faixa V, os municípios, né? Os municípios com verde, com os melhores IDH no centro-sul, enquanto que nós vemos lá na Amazônia, né? Na fronteira, lá no Acre, o índice de desenvolvimento humano muito baixo. No Nordeste, um pouco melhor. Então, o Brasil, esse mapa reflete muito a importância da gente ter um desenvolvimento integrado no Brasil. Então, a desigualdade regional e social é muito grande, e esse é um grande termômetro. O petróleo tem muito, como se utiliza, essa riqueza brasileira do petróleo, tem um grande papel nisso tudo. E aí o IDH nos países. Vemos aí os países marrons com IDH maior, no momento em que foi feito esse mapa. E os países com as cores mais claras, com IDH mais baixo, o desenvolvimento urbano ruim. Então, 1 é perfeito, 0 ruim. Nada é perfeito, nada é totalmente ruim. Mas a gente vê os Estados Unidos, Europa, Austrália, com índices de desenvolvimento humanos muito altos, enquanto que na África Central, índice de desenvolvimento humano muito baixo. Tá? Então, essas questões da economia, da macroeconomia, elas perpassam toda a vida da gente.